base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma sessão de palestras do Enopen, nosso primeiro Enopen. É com uma imensa alegria que damos início a essa palestra, a esse conjunto de palestras. Dizer que, de antemão, já ressaltando e agradecendo a todos que nos acompanham, que têm nos acompanhado esses dias, tá? De muito aprendizado, muito troca de experiência, e é um prazer fazer parte desse momento aqui. Sou o professor José Wilson, tá? Irei mediar essa sala nas próximas duas palestras. Bem, gente, dando continuidade, então, hoje nesse momento, iremos receber mais um palestrante, tá? Mais um colaborador com o evento. É o professor Dr. Flávio de Souza Coelho, do Colégio Militar de Juiz de Fora, Minas Gerais. O professor Flávio, ele é graduado em Ciências e licenciatura em Matemática. Ele possui mestrado e doutorado em Educação Matemática e, atualmente, ele é docente do Colégio Militar em Juiz de Fora, Minas Gerais. A palestra que ele irá ministrar, tá, é a palestra Prática Pedagógica do Professor que ensina a matemática em colégio militar. Um sentido ético concernente à liberdade. Então, chegue mais, professor. Boa tarde. Olá a todos, muito boa tarde. Estou falando aqui bem do interior de Minas Gerais, mais especificamente na zona da Mata Mineira, e venho trazer algumas palavras para dialogarmos um pouco nesse evento que me parece foi elaborado, projetado com muito carinho, e por isso eu já antecipo meus agradecimentos a toda a equipe, ao querido professor Márcio Uriel, ao Anselmo, que está mais direto conosco agora, e o professor José Wilson, e todos os demais integrantes. Então, sinto-me muito honrado em ser convidado para um evento de tamanho porte, tá certo? Eu não pretendo trazer aqui nenhuma verdade fechada, nenhum estatuto de aplicação para a prática, mas venho trazer algumas compreensões. São compreensões, e quando se diz compreensão, são visões de mundo, e a partir da nossa prática sustentada com os aportes teóricos bem fundamentados, nós entendemos que possamos avançar na ciência e produzindo conhecimento. Então, assim, deixarei também bem à vontade, ao final da minha exposição, para que todos, quem se sentir à vontade, fizeram as perguntas que se sentirem, né, à vontade. Se eu não conseguir responder de exato momento, eu me comprometo a responder de outro meio, tá certo? Eu achei interessante, o professor, quando expôs aí o título da palestra, eu considero que seja importante aclarar algumas palavras que compõem esse título, né? Então, assim, o primeiro Enopen, Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemática, organizado pela Unemat, abraça pesquisadores de diversas áreas, e eu venho falar da área em que eu pesquiso. Eu pesquiso modos, né, de se
vivenciar matemática na escola, tendo como solo a filosofia fenomenológica. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. É importante explicitar que a palavra prática, que aparece logo no início do título, eu estou dizendo da praxis, que é o nosso fazer cotidiano, que entendo como uma atualização de um projeto pedagógico. Nenhum professor, da minha visão, está isento de, na sua cotidianeidade, colocar em atualização um projeto. Não há como você entrar numa sala de aula sem terem visto, sem terem uma projeção, cujo solo está num projeto pedagógico. E esse projeto pedagógico, ele, né, para além de letras escritas, ele revela o espírito de uma equipe, de uma comunidade que pensou um modo dessa educação se dar, né, na temporalidade. Então, o projeto pedagógico, ele reúne família, reúne professores, né, colegas de departamentos, supervisão escolar, chefes. Então, as instituições, né, porque eu também não vejo uma instituição, ela se realizar, ela funcionar sem dialogar com outras instituições. Então, nós começamos a pensar a ideia de prática como a atualização, lançar-se na temporalidade a cada ato desenvolvido cotidianamente. Então, todos nós, de algum modo, estamos inseridos num campo de formação teórica, e essa teoria ela vai se mostrar na prática. É como eu lido com essa teoria. Eu venho falar como professor, servidor público federal, que atua em um colégio militar, vinculado ao Exército Brasileiro. É importante eu deixar claro isso, que o sistema ao qual eu pertenço, ele faz parte da União. É diferente da ideia dos colégios, das polícias, gestado, né, pelas polícias militares estaduais, alguns estados têm. Então, eles têm as características próprias, têm também os seus modos de atualização dos seus projetos, mas aqui eu vou falar, para não se confundir também com uma ideia que vem sendo veiculada de militarização de escolas. Então, não se trata desse propósito. Trata-se de um colégio que pertence à estrutura do Exército Brasileiro, que tem um departamento de educação e cultura, chamado de DSEX, e ele é subordinado a uma diretoria de educação preparatória e assistencial, chamada DEPA, fica no Rio de Janeiro. Preparatória porque visa a preparar alunos para os diversos concursos, vestibulares, né, com uma orientação para as áreas, para os concursos das áreas militares, IME, ITA, AFA, EFON, não exclusivamente para militares, mas também para escolas militares e para os vestibulares de um modo geral. A questão assistencial entra na questão de amparo a filhos de militares do Exército que se encaixem em algumas condições, em algumas prerrogativas legais para serem matriculados. Então, nós trabalhamos com dois públicos. Um público de aluno que faz o concurso para entrar no 6º ano do ensino fundamental e, em alguns casos, para o 1º ano do ensino médio, nem todos os anos tem vaga para o 1º ano, e para alunos oriundos do amparo legal do Exército Brasileiro. Trabalho nessa instituição desde julho de 1998. Então, são 22 anos e um pouquinho aí. Então, eu vou falar deste local. Como servidor civil, não sou militar. E, para falar desse local, né, desse solo, em que a minha praxis vem se dando, me coloca numa situação, ao mesmo tempo, confortável, porque eu tenho a liberdade para falar, né? A palavra liberdade aparece no título da palavra, ao mesmo tempo me traz um compromisso institucional.
eu vou me ater aqui a uma posição ética, né, e vou dizer bem livremente do ponto em que eu compreendo estar professor do Colégio Militar. Outro termo que aparece também no título da palestra, que eu considero importante aclarar, é a questão são duas palavras, liberdade e ética. Também eu trago aqui na palestra explicitações de como estamos entendendo liberdade e ética nessa minha fala. A fala, ela se baseia, eu disse, tem o solo, né, filosófico, fenomenológico. A fenomenologia, em breves palavras, é uma filosofia fundada por Edmund Husserl, né, que foi um matemático. Ele não é alemão, mas desenvolveu toda a filosofia na Alemanha, no final do século XIX, início do século XX, ele começa a indagar os fundamentos psicológicos que sustentam os objetos matemáticos. E aí ele desenvolve uma profunda filosofia, muito densa, e que vai abrir campo para investigações em todas as áreas, porque ele não quer falar nem de um idealismo, nem de um racionalismo. Aliás, todo o projeto de Husserl busca trazer um outro campo de análise, né, científico, que não seja em um ismo qualquer, né? Ele critica as ciências de base positivistas, que tratam os fenômenos como fatos. E aqui a fenomenologia vem trazer para nós uma possibilidade de estudar os fenômenos a partir das vivências. Então, eu vou dizer da prática de um professor de matemática que atua em um colégio militar, tendo as vivências como fonte. As vivências experienciadas por mim mesmo, como sujeito, que está cotidianamente nessa atualização. O mote principal da fenomenologia é buscar pelo sentido daquilo que se mostra a quem o fenômeno se mostra. Então, quando eu falo de prática pedagógica, eu estou buscando, fenomenologicamente, o sentido de uma prática pedagógica que a mim está se mostrando. Nessa vivência, o sujeito, né, a pessoa humana, é considerada em 3 dimensões, na corporalidade biopsíquica e espiritual. O nosso corpo biológico, ele é animado pelos órgãos dos sentidos, né? A dimensão sensorial é o campo da psique, da alma, e o espírito é a dimensão dos nossos atos, é a dimensão em que nós nos damos conta daquilo que estamos fazendo e agimos no mundo, tomamos nossas decisões. Não há uma separação corpo, psique e espírito. Essas 3 dimensões, elas movem a pessoa humana em seus atos sempre de modo consciente. E consciência aqui não é um estado material, não é um estado provisório, mas consciência é estar atento, é estar focado, é estar direcionado àquilo ao qual eu me volto. Estar consciente dos atos, diz Edmund Husserl, significa estar sempre atento, dirigido de modo focado, buscando pelas essencialidades, e de modo que essas essencialidades constituem o núcleo essencial do fenômeno. Bom, embora Husserl deixe, né, uma vasta herança para nós, como propósito fenomenológico, a fenomenologia, ela não é um sistema fechado. Então, os seus prosseguidores adentram a diversos temas. Temos, por exemplo, Edith Stein, que foi assessora, que foi assistente de Husserl. Ela adentra, por exemplo, ao tema, desenvolve também uma filosofia muito densa e adentra, ela explicita com mais particularidades.
a questão da pessoa humana, ela vai aprofundar o tema da psique, da alma, do espírito, e outra seguidora, mais recente, a Hannah Arendt, vai aclarar, vai aprofundar diversos temas, inclusive na área política, a questão da liberdade. Então, eu vou trazer aqui o que nós estamos compreendendo por liberdade nesta palestra, baseado nas obras de Hannah Arendt. O sentido positivo de liberdade, né, se eu tomar o sentido positivo, como as ciências positivas tomam, nós vamos convergir a noção de cidadania, né, porque implica poder e recursos para cumprimento de obrigações, participação no governo, estabelecimento nos âmbitos de direitos civis, sociais, políticos, liberdade, né, do ponto de vista positivista, como exercício de cidadania, ela se volta à busca de autorrealização, de desenvolvimento, inserção social. É assim, Hannah Arendt vai explicando. Ela desenvolve, né, todo esse trabalho durante a sua vida, né, que se deu entre 1968 a 2016, mas ela vai mostrar de um modo fenomenológico que o conceito de liberdade é dinâmico e vem se modificando na historicidade humana. Então, ela coloca para nós que, na antiguidade, existia labor e faber. O que era o labor? Labor era aquele homem ou aquela mulher que trabalhava, utilizando todo o seu corpo, cozinhando nas plantações, laborando. Faber era todo artesão. Fabricava, construía casas, construía uma mesa, uma janela. Eram considerados escravos. Não tinham liberdade. A liberdade era apenas para os homens livres, que nessa antiguidade eram aqueles que obtinham uma grande fortuna. Esse se ausentava de sua casa e ia para a ágora, para o Senado, onde conviviam com seus iguais. Era local onde conversavam sobre a cidade, a polis, daí a origem da palavra política. Posteriormente, vai explicitando Hannah Arendt, o conceito de liberdade sofreu uma mudança. Aí não era mais livre o homem da ágora e do Senado, mas passa a ser livre o homem que deixaria uma grande obra para a humanidade, para a eternidade. Uma pirâmide, por exemplo. Então, nesse caminhar pela historicidade, Hannah Arendt vai perguntando, né? Então, o que é a liberdade? Ela explicita que na filosofia moderna, Kant, ele nos tira, de um certo modo, de um problema, quando ele divide a razão em razão teórica e em razão prática. Ao explicar que a razão prática é o centro da vontade livre. Mas vejam, Hannah Arendt continua perguntando, mas o que é a liberdade? Na política, ela diz, tratam de liberdade humana como se fosse um dado, como se já existisse uma verdade, como se todos já soubessem o que é. Para Hannah Arendt, se a gente se coloca como livre, nós nos colocamos em dois paradoxos. A causalidade da motivação interna e o princípio causal que rege o mundo exterior. Então, isso vai dando para nós, vai trazendo para nós uma abertura de compreensão de que a questão da liberdade não se trata de pensar uma liberdade íntima, pessoal, egóica,
tomando a pessoa como um ego em si mesmo, de modo solipsista, isolado do mundo. Hannah Arendt, ela vai enfatizar para nós que o agente dotado de livre arbítrio não aparece no mundo fenomenológico ou no mundo exterior dos sentidos. Para ela, né, para Arendt, temos a consciência da existência da liberdade no relacionamento com as outras pessoas e não no relacionamento com nós mesmos. Então, fenomenologicamente, a pessoa humana, ela sempre está com os outros no mundo. Eu estou aqui agora, neste momento, falando para uma comunidade, ao mesmo tempo estando com uma comunidade. Estou ativando em minhas percepções. Seria interessante se eu visse todos os rostos, né, que estamos aqui reunidos, ao mesmo tempo, pelas experiências que nós temos dos nossos semelhantes, é possível intuir que outras pessoas humanas estão me assistindo e com isso estamos juntos nesse momento. Estamos como seres coexistentes nessa jornada. Estamos com os organizadores do evento, com as pessoas que estão assistindo, eu estou com os meus professores, com os meus orientadores, com os meus orientandos, com os meus alunos. Então, pensar a liberdade não é pensar fenomenologicamente que uma pessoa possa tomar decisões e agir de modo isolado das demais pessoas. Assim, a experiência mundana de liberdade se insere nas vivências estar com o outro, o semelhante, constituindo uma comunidade, e essa comunidade nós não vamos considerar como uma comunidade qualquer, vamos considerar uma comunidade ética. Daí a palavra ética vem com muita força no tema desta palestra. E como compreender essa questão ética, né? De que ética estamos falando? Bom, então, vimos falando de liberdade, que a liberdade é significativa, ela é vivenciada quando eu penso uma comunidade também vivenciando a liberdade, que eu penso ter sentido de liberdade. Não há possibilidade de vivenciar uma liberdade de modo isolado, mas sempre estando com o semelhante. A comunidade, em Husserl, né, não se trata de ajuntar pessoas, porque ajuntar pessoas pode talvez constituir, sim, mas seria uma sociedade. Sociedade, ela pode se dissolver, inclusive, quando ela atinge o seu propósito, né? Sociedade, a ideia de sociedade, ela é ajuntar pessoas para um determinado fim. Cumprir o fim, ela pode, inclusive, se dissolver. Comunidade, não. Comunidade enlaça as pessoas desde sempre. Husserl escreve uma obra em 1922, quando ele diz que uma vivência ética não se trata de simples moral regulamentadora de comportamentos. Comportamentos orientadores, na busca de uma bondade, da racionalidade da pessoa individual em relação à outra, sob o signo, digamos, de um amor ao próximo. Claro, Edith Stein vai explicitar depois que há, sim, um amor que constitui a comunidade, o amor não o amor passional, mas é um amor que une as pessoas no sentido de as pessoas quererem bem às outras. Um amor que é contrário ao ódio, que é da eliminação do outro. O amor que é contrário à ideia de ódio, que não considera o outro semelhante como pessoa que vivencia o mesmo mundo em que eu vivencio, possibilitador de aberturas, né, de compreensões e vivências significativas.
Para Husserl, a filosofia moral é apenas uma parte que integra a ética. Assim, a ética, para além de uma razão prática, que seria a simples ética individual, é também ética social. Claro que não se desconsidera uma ética individual, uma ética pensada na pessoalidade, né, em seu íntimo. Mas o que nós estamos aqui lidando, né, tratando como fundo científico de conhecimento da prática pedagógica de um professor de matemática, e aí estamos falando de conhecimento, tendo do lastro científico, olhado da perspectiva fenomenológica, nós estamos vendo uma ética de uma comunidade enquanto comunidade. Então, essa comunidade, conforme Husserl explicita, é uma subjetividade, sim, pessoal, mas ela é pluricéfala, no sentido que ela é conectada, onde as pessoas tomadas em suas singularidades, elas são os membros de uma comunidade. São membros que se entrelaçam uns aos outros por atos sociais, pluriformes, e que, segundo Husserl, se unem espiritualmente pessoa com pessoa. Então, essa ideia de unir pessoa com pessoa é muito simples compreender como camadas, né? Em que uma camada não é mais importante do que a outra, em que uma camada, né, é um tecido em que as camadas elas se entrelaçam. Quando eu seguro uma mão com outra mão, eu posso te perguntar qual mão é segurada. Qual mão segura? Desse modo, fica complexo separar sujeito-objeto. Então, é nesse sentido, né, com esse pensar liberdade como uma vivência em comunidade e ética, é que eu venho falar da minha prática. Bom, e aí eu reabro a temporalidade, estando nesses anos no colégio militar. Nós pertencemos a um sistema. E quando eu falo em sistema, nós podemos nos valer de uma metáfora do sistema como objeto matemático mesmo, né? Que nós temos duas ou mais equações, com duas ou mais variáveis, ligadas por uma chave, que é um conector. Então, se nós retirarmos uma equação, já descaracteriza aquele sistema. Por que eu trago essa metáfora? Para dizer que, ao pertencer a um sistema, nós temos, sim, o compromisso institucional de seguir os parâmetros balizadores do seu projeto pedagógico. Por mais que pareça que uma instituição militar ela seja fechada, nós não podemos confundir rigor com fechamento. Então, nós trabalhamos num sistema em que há um rigor, né? Todo o sistema do Exército, das Forças Armadas, se baseiam na disciplina e a hierarquia. Então, isso se reflete, sim, na nossa prática, mas nós temos a possibilidade de vivenciar liberdade no sentido ético, no sentido que eu, enquanto professor de matemática, eu tenho a possibilidade de participar de formação contínua. Então, nós vivenciamos, trabalhamos em um sistema que tem alto investimento público, de recursos públicos, financeiros que refletem tanto em investimentos no âmbito pessoal, quanto no âmbito material. Como é que esse investimento se dá no âmbito pessoal? No sentido de fomentar a formação continuada. Por exemplo, eu me licenciei para o doutoramento. Entendo que seja um alto investimento público concedido pela instituição militar, à qual, né, eu
para a qual eu sirvo nesse tempo todo. Então, e aí, pessoal, é uma questão de consciência pessoal mesmo, né? Eu trabalho numa instituição que tem os seus critérios, seus regulamentos, não é tão fechado quanto parece. Posso relatar para vocês que eu tenho uma grata satisfação de participar das atualizações dos projetos pedagógicos, né? Eu fico muito honrado por ser convidado pela diretoria, que fica centralizada no Rio de Janeiro, periodicamente para discutirmos, né, os propósitos do projeto pedagógico em matemática. Nós respeitamos as ideias dos colegas que compõem o sistema, mas também temos abertura para colocarmos nossas ideias, nossas aspirações, as ideias que vimos aprendendo em educação matemática. Agora, é claro, como eu digo, a liberdade, ela não se trata de uma liberdade pessoal. Eu não posso também chegar a um sistema e colocar tudo de modo como eu quero. Não se trata de uma liberdade individual. Trata-se de uma busca de equilíbrio entre o que a instituição propõe, o que nós podemos propor em termos de atualização do seu projeto e a minha prática cotidiana. Então, eu tenho a grata felicidade de, nesses anos, colocar em prática, sim, algumas ideias que, inclusive, para muitos colegas, possam até parecer meio que escapam um pouco ao que a prática mais usual, mais clássica, entenderia como escape, né, a uma imposição, a uma ordem. Então, em todos os momentos em que eu propus atividades diferenciadas, claro, é preciso também deixar claro o propósito, né? Eu, em algumas situações, já tive que explicitar, olha, essa atividade, ela foge à regra clássica de trabalho, mas ela está sustentada nesse e nesse argumento científico, no campo, né, baseado em pesquisas legitimadas pela comunidade de educadores matemáticos. E aí sim, é possível aplicar a liberdade positivada nos institutos legais, como a Constituição Federal, que prevê a liberdade de ensino, assim como a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional. Então, toda a legislação nacional, ela preza pela liberdade de ensino. Então, há uma liberdade positivada, só que essa liberdade não, pelo menos do solo em que eu compreendo e estudo, não é uma liberdade egóica, não é uma liberdade em que eu tenha que fazer aquilo que eu quero, porque está escrita a palavra liberdade lá, né? Então, é sempre a busca de um equilíbrio e explicitação do seu propósito. Então, você tem que se lançar de modo responsável, rigoroso, disciplinado e também sem abrir mão daquilo que você estuda, daquilo que você entende que faça sentido. Então, é importante que o seu projeto, que a sua praxis faça sentido para a comunidade. E aí é um trabalho mesmo, não vou dizer de convencimento, mas é um trabalho de aclarar. Para ilustrar, vou citar uma passagem, né? O meu trabalho é público, não tem problema nenhum eu dizer aqui. Há algum tempo, eu elaborei uma atividade de geometria para 6º ano. Essa atividade era uma avaliação formal, era bimestral na época, que nós trabalhamos com avaliações parciais, né, que nos acompanham o trabalho cotidiano, mas trabalhamos também com atividades, uma prova, que ela é periódica, atualmente é trimestral. Naquela época, há alguns anos, eu estava iniciando meus estudos em educação matemática, eu propus para avaliação o seguinte: eu me vali da letra da música Aquarela, de Toquinho e Vinícius,
e em cada estrofe ou passagem da música, eu pedia, né, eu solicitava que o aluno mostrasse a sua expressão que convergiria em mostrar objetos matemáticos. Então, por exemplo, quando a letra da música diz numa folha qualquer, o que o meu aluno compreende por uma folha e folha qualquer? Então, ao mostrar por traços geométricos, dando abertura para o aluno expor suas compreensões, ali eu tinha claro para mim uma abertura matemática. E assim fui trabalhando toda a letra. E fui chamado, né, por quem tem, né, a competência de me chamar para explicar aquela avaliação. Tinha várias linhas para o aluno escrever. E eu fui indagado. Isso aqui não é uma prova de matemática. Isso aqui é uma prova está aparecendo prova de língua portuguesa, está aparecendo uma prova de arte, mas não está parecendo prova de matemática. Eu tive que explicar que uma prova de matemática não precisa necessariamente parecer uma prova de matemática. Há quem não vivenciou um processo de uma prova de matemática não parecer uma prova de matemática. E, após um trabalho de mais um tempo equivalente a mais do que um tempo de uma palestra, foi possível a prova ser aplicada. Então, eu digo assim, é preciso você ter muito claro aquilo que você se propõe a fazer, quando você deseja implementar um projeto que venha mexer com aquilo que está classicamente posto como correto, como a via única. Então, nesse sentido, eu venho trazer para vocês que a prática pedagógica do professor que ensina matemática em colégio militar, um sentido ético concernente à liberdade, diz disso. Então, são esses pontos principais. Pensar a liberdade, que não se trata de uma liberdade egoísta. Pensar que em toda instituição nós temos, sim, os balizadores a serem seguidos, mas esses balizadores, eles devem ser porosos no sentido de te permitir atuar, mas para isso é essencial que o educador ele se mostre atuante, ele mostre o sentido do que faz, e aí uma instituição, por mais fechada que ela pareça ser, ela vai te trazer para a equipe gestora, buscando contribuições significativas. Então, eu me coloco, eu não sei se eu me fiz claro até o momento, por isso eu me coloco à disposição para a comunidade que aqui nós constituímos. Então, eu agradeço pela oportunidade e estou aberto, né, ao público. Muito obrigado. Ótimo, professor. Parabéns pela palestra, bem interessante. Só ressaltando aqui que temos pessoas nos acompanhando do Brasil inteiro. Estava aqui acompanhando os comentários. E obrigado. Aí eu indago as pessoas que estão nos acompanhando, perguntas para o professor? O professor Flávio, alguma pergunta, indagação? Por favor, mande no chat que nós estamos acompanhando aqui. Professor, enquanto aparecem aí as perguntas, eu queria ver com o senhor, que eu fiquei bem curioso, na verdade, em termos do termo desconhecer mesmo. Eu fui aluno de escola militar, mas, assim, foi por muito pouco tempo, já foi no ensino médio, eu não tive, para ser bem sincero, nenhuma experiência próxima da que o senhor descreve, em termos de toda essa abordagem. E aí eu queria, se possível, o senhor falar um pouco sobre como tem sido essa interação, como o senhor descreveu aí, de uma forma de avaliar
diferenciada, é inovadora, isso olhando para o aluno, como ele tem recebido isso? Sim, professor José Wilson. No primeiro momento, sempre há um estranhamento, né? Para você romper uma tradição, é preciso muito trabalho. Então, assim, não dá para romper aquilo que está, digamos assim, estável de uma vez só, senão você pode provocar outras rupturas no entorno. Então, é um trabalho de você vai escavando o entorno. Então, é muito interessante sua pergunta, e agradeço já por ela, professor, porque nós passamos por isso. E aí eu preciso aqui expor e relatar que essa mudança, ela aconteceu comigo, e ao mesmo tempo com uma professora, colega de trabalho, quando nós fazíamos o primeiro curso de especialização em educação matemática, numa determinada aula, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, num dos intervalos, nós sentíamos que algo estava tocando muito forte em nós. E essa colega, ela é da carreira militar. Ela foi, inclusive, depois chefe nossa. Então, nós nos olhamos e tivemos um insight. Nós nos olhamos naquele momento, né? Agradeço a professora Cláudia Valéria por essa parceria. Naquele momento, nós nos olhamos e pensamos, nossa, nós vamos iniciar um trabalho, uma atividade, então já é o momento de propormos uma atividade diferente. Então, nós ficamos muito entusiasmados e começamos a pensar juntos como trabalhar. Aí nós partimos inicialmente, nós trabalharemos com geometria, naquele momento. Então, nós estávamos com uma revista, né, ali à nossa disposição, um veículo, uma mídia de grande circulação nacional, e ao abrir, nós vimos uma reportagem muito rica em termos tanto de gravuras, né, tanto esteticamente, quanto de conteúdo, inclusive matemático. A reportagem falava sobre a distribuição da riqueza, dos recursos naturais no planeta Terra. E nós batemos o olho e então é uma questão assim, de você olhar para o entorno e ter no átimo do momento a percepção. Então não tem uma fórmula mágica. Então nós falamos, vamos trabalhar essa reportagem com os alunos, ler a reportagem, palavra por palavra, explicando, explicitando cada termo, e aí os objetos matemáticos vão aflorando e vão sendo solicitados o seu tratamento matemático. Então, naquele primeiro momento, foi assim, uma mudança praticamente, eu não gosto da palavra, né, do termo radical, mas foi contundente. E naquele momento, a resposta, a experiência, ela não foi muito o esperado, porque se propõe, né, a mudança, mas aí nós nos demos conta que era necessário dar um passo atrás e ir trabalhando, né, como como um escavador mesmo. E como já era a última fase do ano, daquele ano letivo, aquilo nos fez refletir e repensar. No ano seguinte, as atividades foram inseridas paulatinamente, de modo que ao final do ano, eu já estava até sem essa, né, parceria com ela, já estava só eu com os anos escolares daquele ano, e foi possível implementar sem problema algum, né? Explicamos para os pais responsáveis que se tratava de um projeto em educação matemática, enfim, e para a nossa alegria, com o passar dos tempos, esse modo de trabalho foi tomado como um modelo, como um padrão para a diretoria, como um padrão orientador para os demais colégios. Fantástico, professor. A pergunta. Bem interessante, realmente. Se o senhor me permite avançar um pouquinho a pergunta no sentido, eu olhei para os alunos, né?
lá é uma escola e provavelmente o senhor tem vários colegas. Então, a prática de vocês, ela continua sendo trabalhada e, em algum momento, alguns colegas se interessaram ou houve alguma formação que viesse a incentivar os colegas a adotar, não diria a mesma prática, mas inovar também nas suas práticas, naquela unidade ou em outra unidade, porque o senhor também falou em termos de formação continuada ou formação contínua, tá? Eles são termos diferentes, mas nesse caso eu penso numa formação continuada. Já houve esse tipo de experiência? Então, também é outra pergunta, professor José Wilson, muito interessante, profunda também. É uma pergunta, não é muito fácil respondida, não, porque a partir do momento que nós inovamos, nós estamos sujeitos também aos olhares, né, do entorno, porque nem sempre todos estão afins mesmo de comungar essa ética vivenciada, porque é muito forte na nossa tradição que a matemática tem que ser matemática pela matemática, a gente respeita a visão. E quando nós fazemos o nosso concurso de admissão, tanto para a carreira civil quanto para a carreira militar, nós fazemos com a nossa formação acadêmica, né, com aquela convicção de que a matemática é matemática e pronto. Então, como se trata de uma inovação, alguns aderem inicialmente e, nesse sentido, nós tivemos a felicidade de outros colegas buscarem um curso de especialização em educação matemática, como tivemos também colegas que continuaram fazendo suas críticas, né, respeitosamente. A gente respeita a opinião de quem pensa que a educação matemática ela vem como modo, às vezes, de suavizar alguma coisa, mas aí é a visão de quem está vendo, né? De modo que na unidade em que eu trabalho, alguns colegas aderiram à proposta, em outras unidades também, a partir do momento em que eu fui convidado para dar palestras nos encontros anuais que a diretoria promove. Então, já estive em algumas regiões do Brasil e eu sinto que, né, eu fiquei distanciado fisicamente por 4 anos durante o doutoramento. A isso eu agradeço, né, ao governo federal pela possibilidade. Hoje, né, não sei se seria possível, dada as atuais circunstâncias, né, a gente sabe que não é fácil, mas à medida em que a gente também, que nós nos afastamos fisicamente, também algumas ideias vão ficando um pouco não tão vivas, né, no ambiente. E à medida também que colegas que aderem à ideia do projeto vão se aposentando, então, assim, hoje, qual é o cenário hoje? Eu posso te dizer, a ideia está plantada, então eu percebo que alguns colegas, mesmo aqueles que defendem uma matemática a mais tradicional, já não estão tão presos a essa ideia, fazem, sim, algumas inserções, e aí a gente, né, fica feliz, parabeniza, ao mesmo tempo. Então, assim, é uma vivência em que mesclam alentos e desalentos, mas faz parte da comunidade ética, né? O respeito tem que ser mútuo, né? Não dá para, de um momento para outro, mudar tudo. Sensacional, professor. Professor, acabou que eu não falei no início, eu não sou matemático, eu sou químico de formação, sou graduado em química e tudo mais. Mas eu sou assim, também por necessidade, mas sou um apaixonado pela área das exatas, né? Química, física, matemática, um pouco também de biologia, porque a química não sobrevive. E assim, eu sempre fico muito empolgado quando eu vejo possibilidades de inovar nessa nossa área exata. A matemática é a ciência mãe, né? Então, qualquer área que nós tivermos que atuar, nós necessariamente precisamos da matemática. E, assim, eu concordo com o senhor que o novo, muitas vezes, ele assusta e, às vezes, pode não ser bem compreendido no primeiro momento. Mas, assim, é com o tempo mesmo
que o entorno começa a perceber, e eu perguntei em relação aos alunos, porque é um termômetro, né? Num primeiro momento, às vezes, quando você inova, pode causar um certo movimento ali, aflição, mas depois as coisas se colocam ou se alocam no caminho que a gente está planejando. Às vezes demora um pouco, outras vezes nem tanto. E aí, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, como o senhor vê, ou como o senhor imagina, sei lá, aí o senhor disse que já está com mais de 20 anos na instituição, o senhor descreveu que já está com alguns anos que o senhor vem inovando com essa prática. Como o senhor imagina, nos próximos anos, aí tem a parte de tecnologia também muito forte que está chegando, como o senhor imagina que o ensino, ele pode ser, continuar com a inovação, mas como agregar ao mundo que também chega e é tão atrativo quanto essas práticas inovadoras? Isso na prática do professor, olhando para a prática do professor. Bom, o professor de Química me faz uma pergunta muito difícil, né? Mas, professor, primeiramente, quero parabenizar por ter adentrado a Química. Vou fazer uma confissão aqui nos meus primeiros anos de magistério. Eu comecei em 1987. Então, 1989 e 90, eu fui professor de Química, porque a minha habilitação é um curso antigo, não sei se existe ainda nas universidades. É um curso que chamava Ciências, que habilita para ciências físicas e biológicas, né, para o ensino fundamental, era primeiro grau, e matemática, licenciatura plena. E autoriza, em caso de, né, chamava regência, para lecionar física, química e biologia e programas de saúde, que era uma disciplina antiga. Naquela época tinha necessidade, né? Nós não tínhamos graduados em química e física, assim, com um número expressivo, ainda mais que eu morava numa cidade bem de interior, né, que chama Cataguases, na Zona da Mata. Então, lecionei Química por 2 anos, e gostei demais, porque a Química, por mais que ela pareça ser uma área dura, ela está em nós. Ela está em nós por excelência, né? Ela está na nossa fala, no nosso dedo, Então, assim, a Química, nós somos, essencialmente, né, uma conexão vou chamar aqui não vou falar elementos não, mas de química, né? Nós somos químicos, enfim. Então, essa pergunta é uma pergunta difícil, professor, mas ao mesmo tempo, porque ela fala de temporalidade. Quando você fala futuro, né, aí abre para mim o que é o tempo, a compreensão de tempo. A compreensão de tempo que eu tenho, ela não diz de tempo cronológico. Que eu projetar é lançar num acontecer que não é o agora, mas também não é o antes. É um devir projeto. O projetar me lança, mas esse lançar se dá no agora. Então, quando eu penso o futuro da educação, eu estou pensando no hoje. Com o que eu tenho hoje que eu estou pensando o futuro. Então, não é um futuro que está distante, é um futuro que está hoje, no presente, mas é um futuro a ser atualizado. Então, a sua pergunta é tão importante, ela é nuclear, ela é essencial. E na ideia de temporalidade, como eu estou pensando o que ainda vem, mas o que ainda vem está no hoje, né? É a realidade atual que está me lançando na manhã, mas que abre também o antes. Então, o meu estar aqui agora tem uma forte ligação com o que chama passado, que não é passado, está encarnado em nossa corporalidade. Eu acabei de fazer aqui uma reabertura temporal, né? Quando eu dava aula de física, química, biologia. Então, esse tempo não passou, ele está em mim, ele se reabre a cada momento que eu me volto a ele, e me permite falar do agora, com a complexidade do momento, e me lança no futuro. E aí, sim, eu vou dizer o seguinte, como eu penso o futuro.
e já também tentando responder a questão do aluno, né? Como envolver o aluno. Como é um trabalho, né, que tem esse lançamento temporal, uma das ações, um dos atos que eu percebi ser significativo na época, foi modificar também as provas de acesso ao colégio, do exame de seleção. Então, passamos a elaborar uma avaliação que tivesse essa inserção interdisciplinar e contextualizada. Então, já era um sinal para o candidato, olha, eu estou entrando no sistema, né, em que a matemática vai exigir isso de mim. Bom, mas então pode prejudicar o aluno, né, que não teve essa formação nas escolas anteriores? Não, porque nós pensamos desse modo, né, porque as questões são elaboradas de modo que permita o aluno expor o conhecimento matemático. Né? O conhecimento ele não modifica a essência matemática, ele apenas integra a matemática a outros campos do saber. Então, para o futuro, a intuição que eu tenho é que nós devamos pensar um projeto que seja mais prático, sem abrir mão. Nós temos que lidar com a tecnologia de base informática. E estar com a tecnologia de base informática, ela é tão aberta, tanto quanto é fechada também, porque tem que estar tudo muito bem funcionando. Então, é preciso um investimento, uma abertura maior, a estar com essa tecnologia que não tem a consciência tal como o humano tem. É programável, até onde eu consigo compreender, até um certo ponto, mas ela não age por si. O computador, a mídia que eu elaborar, ela não vai agir, ela não vai estar com o aluno, assim como eu estou em carne e osso com eles lá fisicamente na sala de aula. Porque fisicamente eu posso projetar, eu posso planejar, levar a letra de uma música e, dado o momento, modificar ali o modo de trabalho com aquela letra. Se apaga a luz naquele momento, eu posso continuar a minha aula sem o slide, valendo-me da fala, de outros movimentos, de uma carteira que está à minha disposição. Já estando com a tecnologia de base informática, se acaba a energia elétrica, eu não tenho aquela atividade naquele momento. Então, esse é só um exemplo. Que me desculpem os profissionais da área da informática, não quer de modo algum desmerecer, né? Eu acho que ela é, sim, uma grande aliada, mas ainda não é salvadora. É muito importante nos valermos. Então, o futuro, ele deve, sim, pensarmos numa tecnologia de base informática, mas que seja execuível, como é um desafio para nós. Temos que pensar juntos. Me parece que é possível reunir profissionais dos diversos segmentos, né, envolvendo educadores matemáticos, profissionais da área da informática, psicólogos, psicopedagogos, né, enfim, a área médica também, ergonômica, para tentarmos pensar juntos um projeto. Ótimo, professor. Sensacional, professor. Eu sempre digo assim, a tecnologia é muito linda, mas é o preço da modernidade. Falta energia. Infelizmente, muitas das tecnologias nos deixam momentaneamente em apuros, às vezes, né? Que o diga nos dias atuais, né? A distância e tudo mais. Mas que conversa boa, que palestra maravilhosa, professor. Acabou que eu falei que fui aluno de escola militar, eu tenho que dizer de onde, né? Foi Teresina, a escola de Seu Acu Verde, em Teresina. Eu, nos anos lá de 2002, 2003, eu fui aluno no ensino médio, e foi uma experiência totalmente diferente das escolas anteriores. Enfim, eu sou muito grato. Não sei se o pessoal ainda estão lá, meus professores, mas sempre que eu vou a Teresina, eu procuro visitar alguns. E ouvir o senhor, todo esse relato e essa inovação,
me fez pensar assim que, independente da instituição, porque geralmente quando eu estudei na escola militar, a rigidez era outra, todo um protocolo, questão de organização até para entrar, assim, e isso, quando eu ouvi o senhor falar e li o título da sua palestra, eu fiquei super curioso, tá, de ouvi-lo sobre uns temas que, a meu ver, assim, na época que eu estudava, eu achava, e pensando, seria muito difícil a trabalhar, e, enfim, o senhor relatou, inclusive, que também no início não foi muito fácil, mas que bom, sensacional, parabéns pela iniciativa, pela inovação, acho que é isso mesmo, nossa educação está aí, nós somos aqueles que estão no front do dia a dia, e vamos nos dar as mãos, tá? E de modo que eu agradeço muito pela palestra, pelo diálogo, assim, desejo aí que o senhor possa levar a mais distante sua experiência, continuar com os projetos nessa área que eu acho que já fez, provavelmente, e vai fazer muita diferença na vida de muitos que aí estão, seja professor, seja aluno, seja aquele que aspira a ser professor, enfim. Muito obrigado mesmo, professor. Se o senhor desejar fazer as suas considerações. Sim, eu gostaria de... quem agradece sou eu pela essa fantástica oportunidade. Estar com vocês, para mim, vai ser sempre um motivo de muito prazer, muito orgulho, tá? Muita satisfação. Eu coloco à disposição o meu e-mail também, vocês podem divulgar aí no site do evento, para continuar essa conversa com aqueles que desejam, para a gente bater um papo, conversar um pouco. Como eu disse no início, não tinha pretensão alguma de trazer uma verdade, né, um modelo a ser seguido, mas uma proposta, uma ideia a ser melhorada, né, estando com vocês. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço demais pela participação de todos e coloco-me em aberto, né, para contribuir com vocês, até, para além do evento. Eu acho que o evento talvez possa ser visto como o início de um caminhar, né? Eu acho que esse evento é tão significativo que ele pode continuar na temporalidade vindoura e que nós possamos juntos pensar melhores, né, modos de se pensar a prática pedagógica de um professor de matemática. Então, agradeço a todos. E se eu não me fiz claro em algumas passagens, também podem escrever para mim, eu respondo lá pelo e-mail ou por outro modo, né, que julgarem necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Sensacional, sucesso. Então, gente, vamos chegando ao fim de mais uma palestra. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Daqui a pouco nós teremos mais uma palestra, tá? Aproveitar a oportunidade para parabenizar toda essa equipe que está aí possibilitando que o evento transcorra na mais absoluta normalidade, tá? Muito bom mesmo. E parabéns a todos. Não vou citar nomes, porque a equipe é bem grande, mas todos estão de parabéns e desde já meus agradecimentos. Até daqui a pouco, gente. Uma pausazinha, daqui a pouco retornaremos com mais uma palestra. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, no bisturi da cirurgia, no tijolo da olaria, no arranque do motor.